Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente no nosso estudo do livro Conflitos Existenciais de Valdo Franco e Joana de Ângeles. Hoje a gente vai falar sobre a terceira parte e última do segundo capítulo do livro, que fala sobre a preguiça. Recapitulando um pouquinho o que a gente falou, né? A gente começou falando sobre as fugas psicológicas, né? Sobre esse mecanismo que é acionado diante de alguns conflitos, algumas dificuldades que a gente encontra na nossa vida, e a maioria deles são registros que a gente guarda no nosso inconsciente. Então, quando acontece alguma dificuldade na nossa vida, esses gatilhos são acionados e a gente já se coloca numa posição ou de fuga ou de enfrentamento, no questão de a agressão, de olhar aquilo como uma ameaça. Então, são as respostas instintivas que o ser humano responde às suas dificuldades na vida, quando ele é imaturo, né? E a gente precisa entender que é um processo o nosso desenvolvimento espiritual, né? Então a gente vem com várias demandas e é preciso olhar com um olhar amoroso em relação a tudo isso, né? A gente tem muitos registros de culpa, complexos de inferioridade, né? E tudo isso fica bloqueando a gente poder enxergar a realidade das coisas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa visão. Por que que a nossa visão ela é tão deturpada, né? Ela é tão restrita na realidade da vida, né? A gente tem muitos bloqueios, né? Muitos entraves, muitos véus que não permitem que a gente enxergue a realidade, né? Olhar uma dificuldade como uma lição da vida, né? E a gente entende, né, que a gente tem muitos mecanismos, muitos instrumentos que nos auxiliam para ampliar essa visão, né? E dentre eles a gente pode destacar os ensinamentos que Jesus colocou e tantos outros mestres, né? O Evangelho. Então, o Evangelho é como se a gente colocasse uma lupa diante as dificuldades da vida e enxergasse de uma outra forma, né? Uma forma contrária ao que o ego quer revelar para a gente. E toda vez, né, que a gente procura se negar a enxergar as lições da vida pelas lentes do amor, né? Porque o amor é o elemento principal de subsistência da nossa alma, né? É o alimento principal do nosso espírito. Toda vez que a gente se recusa a enxergar, né, a realidade das coisas pela ótica do amor, vão surgir respostas em relação a isso, que são os transtornos psíquicos, emocionais, né? E a gente tem muitos registros que potencializam essas reações dolorosas. Diante, né, de toda essa reação que vem na gente, diante de uma dificuldade, e quando eu falo isso, a gente pode entender com vários, né? Desde o relacionamento em relação ao outro, né? Tem uma pessoa completamente difícil de se lidar dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, enfim, até principalmente os conflitos internos, né? De baixa autoestima, de carência, medo, insegurança, raiva. Então, tudo isso precisa ser analisado de uma forma amorosa, né? E Joana de Ângeles, ela menciona na questão da preguiça essa, essa atenção, porque a preguiça ela não pode ser concebida como aquela imagem que a gente faz de uma pessoa que deita, que não quer fazer nada e tal. É muito mais profundo o prejuízo que esse desvio de comportamento causa na pessoa, né? Ela paralisa a vontade de manifestar o propósito divino que a gente veio. Aliás, todos nós temos um propósito divino nas nossas realizações aqui na Terra,
né? Ou então em esferas espirituais, né? Todos nós temos. E descobrir isso é um exercício diário, né? Então, ela menciona que a preguiça, ela paralisa essa vontade de querer descobrir esse tesouro que a gente tem dentro da gente, né? E muitas vezes essa falta de disposição, essa falta de vontade, ela está atrelada naqueles registros negativos que a gente tem, né? Então, dos fracassos que a gente tem no passado, em outras existências, né? E também de registros que a gente guarda na nossa própria vida atual, né? A gente tem muitas críticas, muitos complexos de culpa, que o ambiente em que a gente vem pode contribuir de forma assustadora para isso. Então, aquela pessoa que já tem uma tendência a baixa autoestima, em complexo de inferioridade, quando ela vem num ambiente onde ela não é estimulada nesse sentido, ela fica mais amarrada dentro desses mecanismos de fuga e ela desiste de reagir. Então ela se acomoda naquela situação e lá fica. E dentro desse isolamento que ela cria, ela começa a criticar o mundo, criticar as pessoas, familiares, amigos, inclusive aqueles que tentam mostrar que a vida não é isso que ela está entendendo. Então, essa pessoa começa a se tornar uma pessoa muito difícil, de uma convivência muito difícil. Além dela criar uma dificuldade para a família, lidar com aquela inutilidade toda, né, todo aquele estado deprimente, ela cria também vários entraves, né? Então, fica muito difícil e é preciso que a família, os amigos tenham esse olhar apurado sobre isso. Estímulos sempre devem ser projetados nessa pessoa, porque as críticas elas já existem no interior dela, né? Então ela precisa ser estimulada a enxergar, né, a vida como ela é realmente, né? Cheia de desafios, dificuldades, mas cheia de convites, né, para a gente se superar. Porque quando a gente se supera de uma dificuldade, essa sensação boa que a gente tem, principalmente quando está atrelada a um bem-estar que a gente promove para uma outra pessoa, isso faz com que aqueles registros negativos eles se anulem, né? E você ganha um salto quântico no seu desenvolvimento espiritual. Então, Joana de Ângeles, ela menciona nessa parte do livro, que é a terapia da preguiça, ela fala que quando aquele indivíduo que se encontra naquele transtorno, aquele estado, né, de comodismo, de inutilidade, né, ele chega num ponto em que ele se olha e ele não gosta do que ele vê, né? Ele vê uma pessoa com problemas de saúde física, né? Até inclusive a aparência, ela fica deteriorada, ela não gosta mais daquele estado, né? Ela se sente incomodada de ver o que ela se tornou. Quando chega nesse ponto, né? E eu gosto muito de entender a doença ou a dor ou o sofrimento como uma válvula, né, para a gente passar aquela dificuldade, né? A humanidade ela tem muita necessidade às vezes de ser estimulada pelo processo da dor, pelo sofrimento, porque é como se fosse também um colírio que dilata a nossa visão para a gente enxergar a realidade. Então, quando acontece isso, né, que a dor faz com que se quebre a nossa rigidez, né, a nossa dificuldade de enxergar as coisas, ela facilita o processo de humildade em relação ao orgulho, né? A dor faz isso, então a pessoa se torna mais flexível, a pessoa se torna mais humilde,
né? Mas ela tem a tendência a aceitar mais o que as ajudas externas. Quando acontece esse momento, né, do indivíduo, que é um momento ímpar, naquele instante onde haviam bloqueios, né, da consciência dessa pessoa para algo mais sublime, né, há, como se diz, um raio de luz que ilumina aquela escuridão, né? Então, vem até ela uma inspiração, uma intuição. E isso é sagrado, porque a gente tem esse acesso, né? Esse livre acesso às fontes sublimes de inspiração, né? De criatividade. São conteúdos preciosíssimos que toda pessoa tem acesso. O que acontece é que a gente bloqueia muito isso. A gente se acha inadequado de ter esse contato direto com essa divindade que faz parte da gente. Então, quando há esse clarão desse raio de sol, né, em nossa consciência, através de inspirações, através da intuição, aquela pessoa que se encontrava naquele estado deplorável, ela começa a ter insights, né, e um estímulo para sair daquela situação. E isso é maravilhoso, né? Então a gente tem que aproveitar muito esse processo, né? Quando a pessoa ela aceita ser ajudada, quando ela reconhece o estado dela, né? Isso é fundamental. Isso faz parte mais da metade do processo de cura, né? Então, ela dentro dessa não aceitação, né, daquele estado que ela se encontrava, de comodismo, de ficar parada, de não ter sentido para a vida dela, ela vai fazer o processo ao contrário, né? Ela vai fazer o resgate dela. Então, ela vai dentro das sombras dela procurar a luz. Então, ela vai buscar sentido na vida dela. Ela não sabe, mas ela vai buscar, né? E ela começa a criar uma forma de tirar ela mesma daquele lugar escuro onde ela se encontrava. É um processo. Então, ela vai saindo daquilo porque ela não quer mais ficar naquela situação onde ela se encontrava. A gente costuma dizer que é o fundo do poço, né? Ela não quer mais isso. E aí, nesse momento, a família, né, os amigos, as pessoas que estão ao redor desse paciente precisam estar muito atentos, né, para oferecer o máximo de ajuda, aproveitar esse momento sagrado. E aí ela começa a buscar sentido para a vida, né, através de pequenas atitudes, né, que ela vai desconstruindo aquela imagem que foi mantida por muito tempo, de pessoa preguiçosa, inútil, né, que não ajuda ninguém, que dá prejuízo para a família, né? Ela tenta reagir e sair daquela imagem negativa que ela mesma colocou. Então ela vai buscando em pequenas atitudes sair desse momento, né? desse círculo negativo onde ela se encontrava. Então ela vai olhando para ela vai vendo que é possível, né, ela ter algo no qual ela se admira, no qual ela se valoriza. Então, estímulos são estímulos são a primeira fase desse processo de terapia, nesse estágio da preguiça, né? Então, estímulos no qual ela encontre sentido, né? Que ela faça realmente diferença, né? Em pequenas atitudes, pequenas tarefas, ajudar alguém, né? Fazer parte de alguma tarefa em conjunto. E esse já é o segundo passo dessa terapia, né? Porque
vocês lembram, a gente comentou sobre os transtornos da preguiça. Um dos transtornos, dos reflexos que a preguiça faz é esse isolamento. Então, a pessoa não consegue se encaixar naquela estrutura, né, da coletividade, né, porque ela não consegue se encaixar nisso, ela não vê sentido para a vida dela, né? Ela se encontra perdida. Então, o que ela faz? Ela vai se isolando. Ela se isola da família, dos amigos, né? Então ela fica numa espécie de bolha, né, tóxica, né? Ela constrói um muro tóxico. E quando ela se reconhece, né, que ela não é aquilo que ela, né, imaginou que seria, né, aquele ser sem função, sem utilidade, que é possível sair e que tem uma vida maravilhosa, com vários desafios, com várias dificuldades, mas é uma vida maravilhosa que faz com que a gente cresça, que a gente se fortaleça, que a gente vá para frente. Ela começa a se encaixar, né, dentro dessa coletividade. Então ela se torna mais participativa na família, no grupo de amigos, né? Ela busca um trabalho, né, para que ela tenha um retorno daquele esforço, daquela empenho dela, né? E isso é maravilhoso, porque essa é a função do trabalho, né? É a gente ter um esforço, né, um gasto energético mental e a gente ter o descanso merecido. O que não é da natureza nossa é buscar, né, o descanso sem ter esse empreendimento todo, né? E o nosso empreendimento não está ligado só ao nosso bem-estar, né, ao nosso bem-estar pessoal. O nosso empreendimento de todas as nossas forças físicas, emocionais, psíquicas e espirituais, todo o nosso agregado, nosso empreendimento está direcionado no bem coletivo, né? E aí é onde as pessoas encontram o sentido da vida, o propósito da vida, né? E aí quando essa pessoa ela começa a se sentir útil, necessária, ela vai construindo a autoestima dela, restaurando a imagem dela. Isso é um processo maravilhoso. Mas Joana de Anjos esclarece, isso não é da noite para o dia. Isso é um processo, aos pouquinhos, né? Então são pequenas atitudes, nada suntuoso, nada gigante, né? É a humildade que vai aos pouquinhos fortalecendo a postura digna, né, de cada espírito, né, que está indo em direção a seu estado de perfeição. Não é um processo fácil, precisa de ajuda, né? Então, uma das coisas que Joana de Anjos menciona também nessa parte do livro é a importância, né, de leituras edificantes. E nisso eu chamo a atenção, né, que como a gente gasta nosso tempo com inutilidade, né? A gente tem aí a internet, a gente tem muitas coisas e tem várias armadilhas que fazem com que a gente caia em determinado, às vezes, um vídeo, um assunto, ou até mesmo um livro que não tenha um teor positivo. E aí, quando você vê, você gastou seu tempo todo, às vezes num vídeo que promove a discussão, promove sentimentos negativos, não é? A gente entra às vezes em figuras, em imagens que colocam um registro muito pesado, né, deprimente na nossa alma, né? E eu nem preciso falar para vocês os noticiários, né, na TV.
Então, a gente precisa fugir disso. Esse é um dos lados positivos do mecanismo de fuga que o ser humano tem, né? Ele não se desgastar com aquilo que lhe suga energia e buscar algo que revigora a sua energia. Então, a Joana de Ângeles fala que é muito importante aquele paciente, né, da preguiça ou de outros transtornos, procurar leituras edificantes. E a gente bate muito na tecla, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não for espírita, tem tanto livro bom, né? E aí tem muitos livros bons, né? Livros esotéricos, né? Livros até de contos, de história, porque dentro daquelas histórias a gente se vê e a gente começa a se reconhecer e querer um final benéfico, um final feliz, né? Então a gente, poxa, eu posso fazer isso, eu posso mudar esse tipo de atitude. Então, isso vai construindo na nossa tela mental, vai enriquecendo os conteúdos mentais que a gente tem e vai estimulando, inclusive, até quimicamente o nosso corpo. Então, é uma das sugestões de Joana de Ângeles na terapia da preguiça, né? Além disso, né, e também a gente bate muito também nessa tecla, a oração, né? A oração, ela é uma limpeza na nossa casa mental, né? E ela facilita com que a gente mude o teor vibracional das nossas emoções. Então, muita gente, às vezes, se encontra tão transtornada que não consegue fazer uma oração. E aí vem de novo a importância das pessoas que estão ao redor para inspirar, né? Se confunde muito como fazer uma oração, né? Porque a gente, devido aos nossos registros, né, de todas as coisas que colocaram para a gente se encontra, às vezes, inadequado para conversar com Deus, né? E Deus é tudo isso. Deus é esse amor, esse ar que a gente respira, né? Deus é o canto desses pássaros. Deus é tanta coisa. Mas Deus também é aquela pessoa difícil que está na nossa frente, que quer brigar com a gente, aquela pessoa, às vezes, né, que a gente vê que faz um monte de coisa errada, né? E equivocada, enfim. Então, a gente, quando olha Deus na sua magnitude, a gente começa a enxergar a vida pelas lentes do amor. E aí, eu falo para vocês que a oração é essa conversa sincera. Deus, cuida de mim hoje, cuida de meus irmãos, para que cada vez eu esteja mais próximo de Ti. São frases simples, curtas, né? Quando a gente vê alguém, né, necessitado, doente, em sofrimento, Deus, faz com que essa pessoa se cure, né? Começar da sua alma, né? Inspira nela os melhores sentimentos, os melhores pensamentos para que ela consiga superar essa dificuldade que ela passa, né? E tantas outras coisas. Deus, esse vento agora, dizendo, eu estou aqui, né? Deus é o silêncio. Então, a oração é isso, esse estado no qual a gente se entrega nas mãos de Deus e pede para que essas mãos, né, sempre estejam em nossa vida. Além disso, né, a gente não pode desconsiderar recursos como a bioenergética, né? As terapias que trabalham com a bioenergia, né, e a gente tem infinitas aí, né? São maravilhosas, são grandes auxiliares, né? Todos nós temos uma fonte de energia, o universo é energia. Então, essa energia precisa ser movimentada.
quem tem para oferecer, recebe. É uma troca constante. E isso, aquele paciente desse transtorno, né, desse desvio de conduta, preguiça, ele vai sentindo que ele tem também esse conteúdo energético que precisa ser repassado para o outro, né? Seja através de oração, de pensamento positivo, de trabalho, né? Então, quando ele sente, né, que se desprende dele, esse bem-estar que o outro sente, o retorno é muito benéfico, né? Então, por isso que eu insisto muito para as pessoas entrarem num curso, né? Ou de passe, ou de reiki, ou de tantas outras terapias aí, para sentir, né? Como é bom essa energia ser, né, movimentada do nosso íntimo para o outro. Eu costumo falar para os trabalhadores do nosso grupo, né, Apometria Amor e Luz, que eles são os mais beneficiados, né? Aliás, eu sou a mais beneficiada de todas, porque aqui conversando com vocês sobre isso, eu, né, junto com toda essa espiritualidade, a gente, eu não tenho palavras para dizer como é bom isso, né? Então, né, a gente, às vezes, em maioria das vezes, somos grandes interesseiros do bem, né? Mas é fantástico quando a gente vê alguém se levantar, né, trabalhar e fazer o bem para outros, né? Então, essa função é muito maravilhosa, né? E a psicoterapia, né? A psicoterapia. Então, são todos esses instrumentos que estão a favor da gente no processo de terapia, principalmente falando da preguiça. Bom, novamente, só tenho a agradecer a vocês. Por favor, se esse vídeo foi bacana, passem para amigos, familiares, né? A importância, né, do estímulo da família, dos amigos, né? A gente trocar a crítica por elogio, né? Estender a mão mesmo, puxar aquela pessoa, fazer com que ela se movimente para a vida, né? E fazer com que ela enxergue pelas lentes do amor a maravilha que é viver, tá bom? Então, muita gratidão, né, por tudo. Que Deus abençoe cada um que assiste esse vídeo. E entre no nosso site, conheça os nossos trabalhos, conheça, né, tudo. E se desejar ser um voluntário, também entre em contato com a gente. Gratidão infinita e namastê.